bem-vindo ao programa Palpites de Livros, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Hoje nós iremos falar sobre o livro A Terra dos Mil Povos, de Cacá Verá. Então se preparem para entrar nessa jornada muito diferente que vai ser esse episódio. Palavras, somente palavras de hoje, eu trouxe um trecho desse livro que é o tema do episódio, justamente para introduzir ele e também para trazer uma breve discussão. Meus olhos percorreram olhos dos parentes desamparados da própria história devido à morte ou silêncio de nossos velhos. Essa frase aqui, apesar de que fora do contexto parece que faz sentido para muitos outros contextos, né? Sem o contexto, pode se encaixar em muitas vidas e fazer sentido de diferentes formas, mas o autor está se referindo justamente aos povos indígenas, porque A Terra dos Mil Povos é um livro que fala sobre a história do Brasil contada pela perspectiva de um indígena. Então, a história é contada de uma forma que nunca foi. E aí, nessa frase, ele traz que muitos indígenas acabam não sabendo de sua própria história, acabam não se conhecendo e conhecendo a sua cultura justamente pelas questões fatais e por simplesmente a palavra da sua cultura, a palavra de sua história não ser disseminada, ela estagnar em algum momento, seja pela repressão, seja porque não se acha mais importante, mas então a pessoa não conhece a si e não consegue viver em sua totalidade. O livro do episódio de hoje, como já dito, é A Terra dos Mil Povos, de Cacá Verá, e foi publicado em 1998. Então, apesar de ser um tema muito atual, porque a gente fala justamente sobre as questões indígenas, de posse de terra, inclusive, dentro do livro, claro, ele foi atualizado depois, mas ele se originou lá em 1990. Se a gente for parar para pensar, outro século e outro milênio. E continua sendo uma pauta muito atual. Esse livro é diferente dos outros que eu já trouxe aqui, porque ele não é uma narrativa, ele não é uma história literária. Ele traz dados, ele traz explicações sobre a história indígena, sobre a cultura indígena, e não traz, assim, uma narrativa que vai ter algum tipo de personagem. Mas ele traz informações muito importantes e ele é escrito de uma forma fenomenal que eu acho que é encantadora. Para mim, foi algo assim incrível, porque, claro, a cultura indígena, muito vasta como é e muito bonita como é, por si só já é algo que encanta. Mas o jeito que o Cacá Verá expõe isso, explica isso e coloca na nossa frente como funciona a cultura, como é a cultura, como são os costumes e várias outras coisas, é, assim, genial. Falando sobre o exemplar que eu li, ele inclusive não está comigo agora porque ele não é meu. Ele está na biblioteca da minha escola, porque ele é da biblioteca da minha escola. Ele é uma leitura obrigatória pra gente e também é uma leitura obrigatória do vestibular da URGS. Então, de qualquer forma, eu iria ler este livro, mas por ser leitura obrigatória da nossa escola, eu li ele antes do que eu imaginava. E, nossa, eu sinceramente me surpreendi, porque eu já sabia que ele era justamente assim, trazendo dados, trazendo fatos, trazendo explicações, e não com uma narrativa. E eu pensava que eu não ia gostar desse livro. Não por não gostar desse tipo de livro, mas porque o que eu tinha ouvido sobre ele era que ele era um livro chato, que ele era um livro difícil, por trazer os dados, essas coisas, eu achei que eu não ia gostar. E eu li. E quando eu li, eu me encantei realmente com o livro, como eu estava falando antes, porque ele é muito bem escrito, ele traz dados muito interessantes, e ele traz informações, assim, que eu fiquei, meu Deus, como eu não sabia disso, sabe? E coisas sobre a nossa cultura gaúcha estão dentro deste livro. E é algo, assim, ótimo, eu acho incrível e faz total sentido ser um livro apreciado, tem que ser apreciado sim, porque ele é importante para nossa literatura. E o que Cacá Verá traz nesse livro? Muitas coisas. Mas uma muito importante que ele diz é que os povos indígenas já estavam aqui no Brasil há 15 mil anos. Ou seja, as terras já eram designadas a eles
há 15 mil anos. E aí, claro, vieram várias questões que fizeram com que essas terras fossem perdidas, essas terras fossem recuperadas. E ele fala um pouco, inclusive, sobre a luta dos indígenas para recuperar as suas próprias terras, para poder cultivar as suas próprias culturas dentro do espaço que é deles. E isso é um ponto muito interessante que é trazido no livro, e justamente sobre a evolução dos direitos indígenas e a perda deles ao longo do tempo. Por exemplo, um direito básico que foi tirado deles muitas vezes e devolvido foi a liberdade, que inclusive é trazido no livro essa questão, que os jesuítas proíbem a escravização de indígenas catequizados, mas detalhe, somente os catequizados, os outros não. Os outros pode escravizar, não tem problema. Aí, papas que ordenaram que os indígenas não fossem escravizados, e mesmo assim eles sendo. A mudança do amparo das leis a respeito justamente da posse de terras, da ocupação de terras dos indígenas. Então, traz uma revisão histórica realmente dessas questões. E um ponto muito interessante do livro, que eu achei assim, extremamente importante, é sobre os diferentes nomes dados aos indígenas, aos povos originários. E quando eu digo isso, não é sobre o povo tupi, o povo Yanomami. Não é esse tipo de nome, não é a divisão pela sua cultura, pela sua língua, pelo contexto em que se insere. Não é isso que eu digo. É os nomes que foram dados a eles como um grupo. Então, que a gente fala em povos indígenas. A gente fala de povos originários. Mas, quando chegou-se ao Brasil em 1500, já havia a ideia da palavra índio. E a palavra índio vem de quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas e achava que estava nas Índias e chamou os povos nativos das Américas de índios. Então, daí que vem o nome índio. Por isso que se tem uma discussão sobre se diz índio ou se diz indígena. Mas esse é um dos nomes que os grupos originários aqui do Brasil eram chamados. Logo que os portugueses desembarcaram aqui, um dos nomes que foi dado aos povos indígenas foi Negros da Terra, justamente porque os indígenas não eram brancos e mexiam muito com a terra, faziam muitas atividades que lidavam com a natureza, com o plantio, e por isso esse nome. Aqueles indígenas que foram escravizados para a extração de pau-brasil eram chamados de brasis ou brasilienses. Então, essa tentativa de unificar os povos como se fossem um só, por um nome, e justamente nome por características muito visuais e do contexto realmente histórico que aquilo estava acontecendo. E aí, uma questão que eu acho que é muito interessante, que é trazida, na verdade, ao dado, não necessariamente a reflexão, é que os povos tupis chamavam os outros povos que fossem diferentes deles, que não fossem da família tupi, né? Fosse um povo diferente, eles chamavam de tapuia. E o que que tapuia quer dizer? Tapuia quer dizer bárbaro. Ou seja, eles achavam que aqueles que não eram tupis eram detestáveis. Então, esse preconceito com outros povos, com outros grupos, já vinha nessa época. Já vinha antes da colonização. Porque, infelizmente, é o que acontece quando a gente tenta colocar as pessoas dentro de caixas de acordo com as nossas ideias do que elas são. Porque, na realidade, esses nomes que hoje em dia a gente tanto discute se estão certos ou estão errados, nasceram da vontade de colocar todo mundo dentro de uma mesma definição. De colocar todos os povos originários como sendo uma coisa só. Quando a gente sabe que, na verdade, a pluralidade dos povos originários é tão grande, tão extensa, que, nossa, não dá para dizer que eles são todos iguais. Porque são culturas muito distintas, são línguas muito distintas, são crenças muito distintas. E apesar de que haja uma grande contribuição para a nossa cultura atual, vinda dessas tantas culturas indígenas, muitas vezes isso é esquecido. E é esquecido essa quantidade, vastidão de culturas indígenas, de culturas originárias que existiam e que existem. E, infelizmente, hoje em dia, os povos indígenas estão em um número muito menor. As línguas estão em um número muito menor.
Porque houve, sim, toda uma situação no período da colonização que impediu que esses povos continuassem a se desenvolver e mantivessem o seu número, da época em que os portugueses chegaram. Então, quando os portugueses chegaram aqui, existiam de 350 a 500 línguas que eles registraram, claro, isso sem contar aquelas línguas que nunca foram percebidas, pois os povos nunca foram encontrados até hoje. A gente sabe que tem povos, provavelmente, que nunca foram encontrados porque eles vivem em regiões muito afastadas, muito específicas, e nós não temos conhecimento deles. Mas essas são as línguas registradas. E hoje em dia, nós temos 274 línguas registradas. É uma quantidade absurda de línguas que foram perdidas ao longo do tempo, que foram esquecidas. Por isso que é tão importante que elas sejam registradas, que elas sejam lembradas, que elas sejam disseminadas e que as pessoas tenham o direito de expressar sua própria língua e sua própria cultura. Porque isso é história que se perde, isso é identidade que se perde, isso não pode acontecer. De forma nenhuma. Porque uma das coisas mais lindas que existe na nossa terra é a miscigenação, é a pluralidade de culturas. E isso não pode ser apagado e ser deixado para trás de forma nenhuma. Por isso que a gente deve incentivar que essa cultura, que essa língua, que essa história seja sempre lembrada. E quando a gente fala sobre lembrar dessas culturas, de lembrar dessa história, é muito interessante, muito importante falar sobre a definição de história e registro da história que tem os indígenas como geral aqui no nosso Brasil, que é inclusive uma definição que é trazida por Cacá Verá no livro, né? É o quê? Ele traz uma questão que nós já sabemos, que grande parte dos ensinamentos dos indígenas é passado de forma oral. E também há outras formas de registrar por meio de desenhos, por meio da grafia, que eles também faziam, que eles registravam em paredes, na sua própria pele, em vários locais, registrando vários contextos, várias situações e vários ensinamentos também. Mas, claro, o principal era e é o ensinamento oral. A palavra geracional, como ele próprio diz. E tem uma grande questão. Os historiadores tradicionais, já na época que tiveram contato com os indígenas, eles não viam a história indígena, a forma que a história indígena era tanto registrada quanto explicada, como válida. Porque no nosso sistema de registro da história, principalmente no sistema de registro da história europeu, é a palavra escrita. E é a palavra escrita de uma forma bem literal mesmo. De aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Foi assim que ocorreu a história da formação de um país. A história indígena é muito tida como um mito. Mas por que ela é tida como mito? Porque os indígenas não entendem, não conseguem diferenciar o mundo espiritual do mundo real, não sabem diferenciar a imaginação do real. Não é isso, não tem nada a ver com isso. A história indígena é trazida de uma forma muito criativa, de uma forma muito diferente do usual para nós, porque eles veem a realidade como uma pedra de cristal lapidado, que tem muitas faces. Então a história tem muitas faces, a história é composta de muitas coisas e muitos lados. E aí, nós, com um olhar comum, com um olhar normal, olhando como as coisas são, não conseguimos ver todas as faces desse cristal. Não conseguimos entender todo o contexto da realidade. E é somente quando a gente vai para o extraordinário, é somente quando a gente foge daquilo que é concreto, daquilo que é o que a gente enxerga de fato, é que a gente consegue pensar como seriam essas faces, é que a gente consegue remontar o cristal sem essas faces que a gente não enxerga. Então, os mitos não são mitos, são a forma de registro histórico dos indígenas, que não é como a europeia, que é um registro literal. É uma explicação mais fantasiosa. E uma questão muito interessante que quando eu vi eu falei, nossa, eu preciso guardar essa informação, porque é interessante e é muito importante. Falando agora do Rio Grande do Sul, gente. No livro, o escritor traz sobre a influência de aspectos culturais que vieram dos indígenas, que hoje em dia estão presentes, mas vieram dos indígenas, que é a influência do povo Gualcuru e dos seus antepassados na nossa cultura gaúcha. Então,
o costume de usar cuias, o hábito carnívoro, né? O nosso churrasco, o hábito da cavalaria, então toda essa tradição que a gente tem com o cavalo e as boleadeiras, todas essas questões vêm justamente desses povos, são influenciadas diretamente por eles, nasceram com eles. E hoje em dia estão presentes na nossa cultura. Eu não sabia. Eu não sabia disso. E eu achei incrível descobrir essa informação. Porque aí a gente vê o quanto a nossa cultura, agora a gente está olhando por micro, a cultura gaúcha, mas o quanto ela é influenciada por diferentes povos. Porque a gente sabe que aqui no sul tem uma influência muito forte europeia de alguns países específicos, mas olha que interessante, também temos influências originárias. E o Brasil é assim, influências do mundo todo e da própria origem dele. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, porque eu achei muito interessante quando eu li, foi sobre o povo Humaitá, que é o povo dos bumerangues. Eles faziam bumerangues de pedra lascada. Então, sabe os bumerangues, aqueles que tu joga, eles vão, fazem a volta e voltam pra ti? Eles faziam isso de pedra. E uma questão que já tá muito presente, de certa forma, no que a população no geral, assim, enxerga dos indígenas é a ligação do indígena com a natureza. Porque a gente sabe, os povos indígenas têm uma ligação muito forte com a natureza, porque eles utilizam dela e a natureza, de certa forma, também utiliza deles, porque eles acreditam que é uma coisa conjunta, né? Mas uma outra questão que foi trazida no livro e eu também achei muito interessante é que, de fato, é uma visão de que homem e natureza são um só. Então, ele traz inclusive o exemplo no livro de que as estrelas pulsam como o coração. Os homens, as árvores, os rios são como um corpo e todos eles têm as suas funções separadas, mas eles também vivem em harmonia e são um ser único. Olha que ideia mais linda, por isso esse respeito tão grande com a natureza, porque a natureza é parte minha e eu sou parte dela. Então, por isso, respeitar a natureza e entender a importância de sua proteção, de sua valorização. E falei bastante sobre a contribuição dos povos indígenas, dos povos originários para a nossa cultura, mas tem algumas questões muito específicas que são muito importantes de serem ditas, como a dos banhos frequentes, que é um costume vindo dos indígenas. Inclusive, a gente percebe que outros países hoje em dia não têm o costume de tomar banhos tão frequentes quanto aqui no Brasil. E é um hábito cultural, realmente. Uma questão muito importante também que os indígenas trouxeram foi a domesticação de alimentos. Então, o que é a domesticação de alimentos? É tornar uma planta que não era comestível, que tinha algum componente tóxico, em uma planta comestível. E, justamente, domestica, como se domesticasse um animal. Torna um lobo selvagem um cachorrinho. E, além disso, uma questão muito interessante que é trazida no livro é que os indígenas, eles também trouxeram a questão do controle de natalidade. Claro que já era uma questão discutida em outros países, em outros momentos, mas tem a questão do controle da natalidade aqui muito forte, não por uma questão de dinheiro, que nem e prejudica a nossa economia ou outras coisas assim que são trazidas em alguns lugares. Não é isso, não é essa a questão. A questão é sobre ter a noção de que ter pessoas demais vai prejudicar a todos, porque tem mais bocas para alimentar e tem a mesma quantidade de comida, ou tem um pouquinho mais, mas ainda assim não vai ser o suficiente. Tem a questão de saber que a natureza vai ser usada demais se tiver muitas pessoas. E essa troca não vai ser possível, porque as pessoas não vão poder dar o necessário para que a natureza traga de volta se tiverem pessoas demais e natureza de menos. Ou melhor, pessoas demais e alimentos de menos. E outras questões não necessariamente ligadas à alimentação, mas ligadas àquilo que permite que as pessoas vivam e que a natureza conviva em harmonia com essas pessoas, porque justamente, como falado antes, tem muito forte a questão de unificação do humano com a natureza nas culturas indígenas. Então, justamente, como eu disse bastante, esse é um livro que traz muitas questões e, sinceramente, aqui, ó, eu falei tudo isso, eu trouxe
pontos importantes, na minha opinião, anotações que eu fui fazendo ao longo da minha leitura, mas é um livro que vale muito a pena você ler, você refletir sobre aquilo que foi trazido no livro e tirar as suas próprias conclusões. Mas por que que ele faz questionar? Por que que ele faz ter esse pensamento crítico? Porque ele traz questões, ele traz informações que são, de certa forma, doloridas. Porque, como assim o nosso país, ele é tão influenciado pela cultura indígena e ainda assim, hoje em dia, a gente vê que existe um preconceito com pessoas indígenas, que existe a questão das terras, que até hoje é discutida sobre a questão de se ter a terra que é por direito dos povos, se tem a questão de povos que se perderam, que não existem mais e nunca mais vão existir, porque no curso da nossa história eles foram apagados, eles foram deixados para trás. E por que que essas coisas acontecem? Por que que não houve intervenção? Ou se houve, por que que não foi o suficiente? Então são várias questões que esse livro, pelo menos, me fez pensar, e eu imagino que é muito difícil não te fazer pensar e não te fazer se questionar de por que que as coisas são assim e por que que as coisas não foram diferentes, e não só isso, mas de onde vem esse preconceito? Por que que o preconceito existe contra pessoas indígenas e contra outras pessoas? Por que que existe um preconceito? Por que que as pessoas elas não simplesmente olham para as outras como elas são? Por que que se olha para as pessoas como quer ver elas? Quando eu trouxe no início do episódio a questão dos indígenas terem os nomes de negros da terra, enfim, os outros que eu comentei, é muito sobre o que eu quero ver. É uma característica que eu quero ressaltar. São os escravizados para retirar para o Brasil. E é essa característica que eu quero dar ênfase. Eu não estou olhando para quem eles são. Eu estou olhando para aquela condição que para mim é importante. E por que que nós olhamos para as pessoas muitas vezes dessa forma e não por aquilo que elas são? Por que que eu vejo pelas minhas lentes e não pelo que é a verdade? E isso é uma questão que para mim é trazida nesse livro. E, enfim, eu acho que é um livro para refletir, mas é um livro que ele faz refletir assim, indiretamente. Ele traz a reflexão pelos dados e não necessariamente, ele te faz pensar, mas não necessariamente por dizer, oi, reflita, reflita, reflita. Então, leia esse livro e tire suas próprias conclusões. Veja se você concorda ou não concorda com as questões que eu trouxe aqui. E eu espero que essa leitura seja muito boa, porque é uma leitura muito importante. Porque é necessário a gente entender sobre a nossa própria história. Afinal, aquilo que veio antes da gente tem uma influência muito forte no que nós somos hoje. E eu, Natália, com certeza, sou influenciada pelos costumes, pela história e pela língua nativa daqui. Não só por aquilo que é de fora. Não só pela cultura dos meus parentes poloneses, espanhóis, portugueses. Não. Eu também tenho enraizado em mim as influências dos povos que fizeram o nosso país. E é importante a gente reconhecer isso, é importante a gente ir atrás da história e entender os motivos das coisas e entender, sim, que há uma influência muito grande, não só na nossa sociedade, não só na nossa língua, não só na nossa cultura, da questão dos indígenas, da questão dos povos originários, mas uma influência individual em cada um de nós, de todas essas questões. Virando as páginas do episódio, chegamos ao fim da edição de hoje. Mas calma, que é de hoje. Daqui a 2 semanas, às 19 horas, nós temos um encontro marcado, porque o próximo episódio vai ao ar na TV Cidade de Farroupilha. Espero que você tenha gostado dessa edição e te aguardo no próximo episódio. Tchau!